Funções do segundo grau. As funções do segundo grau são ferramentas poderosas da matemática. Através delas, podemos modelar, estudar e explicar diversos fenômenos da natureza e do cotidiano. Áreas de grande aplicabilidade das funções do segundo grau são a física, economia, biologia, geografia, administração, contabilidade e engenharia civil e mecânica. A função do segundo grau é definida pela seguinte expressão. Isso quer dizer que, para que seja uma função do segundo grau, os coeficientes a, b, c e a variável x devem obrigatoriamente ser números reais e o coeficiente a diferente de zero. Tanto a função afim quanto a função do segundo grau são funções polinomiais, ou seja, são da forma, mas a simplicidade e a importância dos casos de primeiro e segundo grau nos permite estudá-las com meios elementares, diferentemente das de grau superior, que exigem ferramentas matemáticas mais avançadas. Você sabia que a otimização para a utilização de materiais como, por exemplo, o alambrado que cerca a quadra da figura pode ser definida com a aplicação da função de segundo grau? E que a função do segundo grau também pode ser utilizada para determinar a quantidade de jogos que serão realizados em um campeonato, conhecendo-se o número de times participantes? Os historiadores da matemática relatam que em textos babilônicos, escritos há mais de 4.000 anos, existiam indicações de resolução de problemas semelhantes ao que hoje chamamos de equações do segundo grau. Já na Grécia, há uns 2.300 anos atrás, utilizava-se a geometria para resolver problemas que se assemelham às nossas equações quadráticas contemporâneas. No século IX, os árabes resolviam equações da mesma natureza utilizando álgebra e geometria grega. Bhaskara e outros matemáticos hindus que viveram no século XII estudaram equações que muito se aproximam da forma que conhecemos hoje. Mas atenção, não se sabe o motivo pelo qual chamam a equação geral para a resolução de equações do segundo grau de Bhaskara, já que não foi esse o matemático que a idealizou. Foi a partir do século XVI que os estudos para desenvolver uma fórmula geral se intensificaram, e a partir da álgebra simbólica surgiu a forma geral das equações do segundo grau, como a conhecemos hoje. Percebam então quantas foram as colaborações até que você pudesse resolver equações do segundo grau apenas aplicando a fórmula geral, conhecida no Brasil como fórmula de Bhaskara. Uma forma prática de você identificar uma função do segundo grau é verificando que existe uma variável x com potência igual a 2, como nesses exemplos. Perceba que nem todas as funções do segundo grau apresentam todos os coeficientes. Assim, podemos, por exemplo, ter o coeficiente b igual a 0, ou o coeficiente c igual a 0, ou ainda os coeficientes b e c iguais a 0. No entanto, não existe função do segundo grau com o coeficiente a igual a 0. Podemos então expressar funções do segundo grau através da lei da função, e é a partir dessa lei que resolvemos as equações do segundo grau. Agora, resolveremos uma equação do segundo grau, ou seja, resolver a lei da função para f de x igual a 0. Para a resolução das equações do segundo grau, utilizaremos a fórmula resolutiva, que é uma decorrência da forma canônica da função quadrática. O delta desta fórmula é obtido por... Ao resolvermos o delta, podemos encontrar um resultado positivo.
Isso indica que, ao calcular a fórmula resolutiva, obteremos duas raízes diferentes. Se encontrarmos delta igual a zero, obteremos duas raízes iguais. E se delta for negativo, não existirão raízes pertencentes ao conjunto dos números reais, pois as raízes quadradas de números negativos são resolvidas por outros métodos, que não serão aqui tratados. Então, por exemplo, para a função, obteremos delta. Como delta é positivo, obteremos duas raízes reais e distintas, a partir da fórmula geral. Agora, faremos a construção de um gráfico. A maneira mais comum de se construir um gráfico é através dos dados obtidos de uma tabela. Para tanto, atribuímos valores para x e calculamos os valores respectivos de y. A partir dos pares ordenados obtidos, vamos utilizar o software GeoGebra para a construção do gráfico. GeoGebra é um software livre que pode ser baixado gratuitamente pela internet. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Laia, 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 laia. A Babilônia é cinza e neon, eu sei. Meu melhor amigo tem sido som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence, pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito no outro. Uma primeira característica que podemos observar a partir do gráfico de funções quadráticas é que a curva dessa função, chamada de parábola, e sua concavidade dependem do sinal do coeficiente a. Para um coeficiente a positivo, temos. E para um coeficiente a negativo, temos. Assim, considerando o valor de delta e do coeficiente a, graficamente teremos, para delta maior que zero,
para delta igual a 0 e para delta menor que 0, também pelo gráfico é possível identificar o vértice da função, que será o valor máximo da função se a concavidade estiver voltada para baixo, ou o valor mínimo da função se a concavidade estiver voltada para cima. O vértice da função é calculado a partir das seguintes fórmulas: para o x do vértice e para o y do vértice. Assim, calculando para o nosso exemplo, temos dos quais obteremos o par ordenado. Conhecendo-se então a concavidade da parábola e o valor de y do vértice da função, é possível identificar o conjunto imagem. Ou toda função do segundo grau apresenta um intervalo de crescimento e um de decrescimento, e o x do vértice da parábola é quem delimita estes intervalos. Se para um determinado intervalo os valores de x aumentam e os valores de f de x também, então a função é crescente. Se os valores de x aumentam e os de f de x diminuem, a função é decrescente. Vamos então, agora, resolver o nosso exemplo inicial sobre a quadra de futebol que precisava ser cercada com tela de alambrado. Supondo que se deseja cercar com tela de alambrado o espaço em volta de uma quadra de futebol retangular. Tendo recebido 200 metros de tela, desejamos saber quais devem ser as dimensões do terreno a cercar com tela para que a área seja a maior possível. Podemos ilustrar o problema com o retângulo ABCD, com dimensões x por 100 menos x, pois o perímetro é de 200 metros. Observe que a área do terreno a cercar é dada em função da medida x, ou seja, para a resolução desse problema, precisamos encontrar o valor máximo de f de x, que corresponde a um ponto x do vértice, que pode ser calculado pela fórmula. Para este caso, em particular, as dimensões são: portanto, as dimensões são 50 metros de largura e 50 metros de comprimento. Note que, se o problema solicitasse que calculássemos a área máxima, bastaria aplicarmos a fórmula do y do vértice.